Bom, a equação de quarto grau através das relações de Girard, ela é apresentada da forma que foi apresentada pela professora lá na nossa aula do Centro de Mídias, apresentada no dia 24 de junho de 2020, certo? Então, como eu falei para vocês lá, eu ia apresentar uma outra forma de resolver uma equação de quarto grau. Na verdade, essa forma que eu vou apresentar para vocês é válida para quarto grau, quinto grau, terceiro grau, segundo grau, para qualquer grau, né? Que é a forma utilizando as propriedades das distributivas, certo? Essa forma que está aparecendo para vocês aí na tela é a forma que Girard fez como padrão, né? Onde S1 é o sinal contrário de S1 vezes x à terceira, como mostra ali em cima, olha, para vocês verem. X à quarta menos S1 vezes x à terceira mais S2 vezes x ao quadrado menos S3 vezes x mais P igual a zero. Onde temos todas essas regrinhas para S1, S2, S3 e P, certo? Agora imagine, você fazendo um vestibular, um concurso, aí do nada cai lá informando para você quais são as 4 raízes e eles querem saber qual é a equação, né? Lógico que tem outros métodos, você pode testar as raízes em todas as equações para ver se todas dão igual a zero, mas vai ser muito sofrido. E se a gente for tentar lembrar dessas regras, né? As relações de Girard, e você não conseguir lembrar, ainda tem a solução utilizar a forma fatorada e depois usar a propriedade da distributiva. Vamos lá ver então como que fica? Este é a conta feita pelas relações de Girard, que a professora fez. Veja bem a quantidade de informações que tem nessa conta, certo? Viram? Olhe bem o resultado, foque no resultado. Agora eu vou apresentar a forma através das propriedades das distributivas. Vamos fazer uma equação, uma expressão de uma equação com 4 raízes. Se ela tem 4 raízes, ela é uma equação de quarto grau, né? Então vocês viram pelo método que apareceu na aula da professora lá no Centro de Mídias. Agora eu vou explicar um outro método, que é o método da distributiva. Então o que acontece? Primeira coisa, eu vou representar essa equação de forma fatorada. Lembrando que nós vimos lá que é x menos raiz 1 vezes x menos raiz 2 vezes x menos raiz 3 vezes x menos raiz 4. Tudo isso igual a zero. Então o que acontece agora? Eu vou substituir as raízes. Raiz 1 é o 1, então eu apago aqui e coloco o número 1. Raiz 2 é o 3, eu apago o R2 aqui, coloco o número 3. Aqui, raiz 3 é menos 2, eu apago aqui e vou colocar o menos 2. Mas menos com menos, o que dá? Mais. Raiz 4 é o menos 6. Então, menos 6. Menos com menos dá mais. Aqui é a representação fatorada da equação. Agora nós vamos fazer pelo método da distributiva. É um pouco mais complexo, um pouco mais demorado para fazer. Porém, quando você lembra que você tem que fazer a fatorada, multiplicada ela, fazer todo o processo de multiplicação, é o mesmo procedimento para a equação de segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, quantos graus forem. Então o que eu faço? Sempre assim, primeira vezes a primeira, primeira vezes a segunda, segunda vezes a primeira, segunda vezes a segunda. Então, fazendo esse procedimento, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, né? Esse x é positivo, positivo com negativo dá negativo. X vezes 3, 3x.
Agora aqui, menos vezes mais, menos. 1 vezes x, x, certo? E agora, menos vezes menos, mais 1 vezes 3, 3. Vou dar uma simplificada aqui. O que eu posso fazer aqui? Vou manter o x ao quadrado sozinho, porque não tem mais ninguém. Agora aqui eu tenho uma coisa em comum. Eu tenho o menos 3x menos x. Então se eu devia 3x e fiz outra dívida de x, então quantos que eu devo agora? Devo menos 4x mais 3. Então, se fosse uma equação só com duas raízes, essa era a equação. E faz sentido, equação de segundo grau, duas raízes, maior expoente é o 2. Agora, vou dar continuidade. Isso vezes aquilo dali. X mais 2. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento novamente, certo? Então, primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo. Segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Terceiro vezes o primeiro, terceiro vezes o segundo. Então eu vou multiplicar entre eles. Então vamos lá. X ao quadrado vezes x, x a terceira. X ao quadrado vezes 2, mais vezes mais dá mais. X ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado. Agora aqui, menos vezes mais, menos. 4x vezes x. Né? Seria 4 vezes 1, que aqui tem 1, né? 4 vezes 1 dá 4. X vezes x dá x ao quadrado. Agora aqui, menos vezes mais, menos. 4 vezes 2, 8. 8 o quê? X. Então, menos 4x vezes 2 é menos 8x. Continuando aqui, terceira vezes a primeira. 3 vezes x, 3x. Agora, mais vezes mais, mais. Opa, desculpa. Aqui seria mais vezes mais, mais. Então, 3 vezes x, 3x. Mais vezes mais, mais. 3 vezes 2, 6. Então, tudo isso aqui. Agora eu vou colocar os iguais. X ao quadrado, x ao cubo, desculpa. X ao cubo, tem mais algum? Não. Então eu copio ele. X ao cubo mais 2 com a potência elevada ao quadrado. Eu tenho esse e tenho esse. Então eu vou juntar. Eu tinha 2x ao quadrado. Fui lá e tirei 4x. Então se eu tenho 2 e vou tirar 4, vou ficar devendo 2. Então aqui não é mais, aqui é menos. Então 2x menos 4x ao quadrado fica 2x ao quadrado negativo. Então eu já resolvi isso agora. Agora com o x elevado a 1, ou seja, o x sozinho. Eu tenho esses dois. Então eu devia 8, fui lá e paguei 3. A minha dívida continua sendo de 5x. E aí o 6 sozinho ali, certo? Feito isso, eu cheguei numa equação de terceiro grau usando a raiz de menos 1, a raiz de 1, 3 e menos 2, certo? Mas a minha equação é de quarto grau, porque ela tem 4 raízes. Então eu vou fazer tudo isso multiplicado pelo último que falta lá, que seria quem? X mais 6, né? Lembrando que tudo isso vai ser igual a 0, certo? Então eu vou apagar aqui, vou passar isso aqui para cima e vou apagar para dar continuidade. Bom, dando continuidade aqui, vou tentar fazer de cores diferentes, certo? Então vamos lá. Primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo, certo? Segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Terceiro vezes o primeiro, terceiro vezes o segundo. E agora vou ter que repetir a cor. Quarto vezes o primeiro e quarto vezes o segundo. Então, dando início. X ao cubo vezes x. Primeira coisa, jogo de sinal. Mais vezes mais vai dar mais. X ao cubo vezes x é x vezes x vezes x, é o cubo. Vezes x de novo é x elevado à quarta. Ela está se repetindo
4 vezes. Então, o mais eu não preciso representar, porque eu sei que é positivo. X à quarta. Mais vezes mais. X ao cubo vezes 6. 6x ao cubo. Agora eu vou fazer o segundo. Menos vezes mais. Menos. 2x ao quadrado vezes x. Menos vezes mais deu menos. 2 vezes 1 dá 2. X ao quadrado vezes x. X ao cubo. Agora eu vou fazer esse vezes aquele. Menos vezes mais. Menos. 2x ao quadrado vezes 6. 2 vezes 6 dá 12. Como é negativo vezes positivo, menos 12x ao quadrado. Muito bem, agora eu vou aqui. Menos vezes mais. Menos. 5x vezes x. 5 vezes 1, 5. X vezes x, x ao quadrado. Menos vezes mais, menos. 5x vezes 6, 30x. Agora o último aqui. Mais vezes mais, mais. 6 vezes x, 6x. Mais vezes mais, mais. 6 vezes 6, 36. Então veja que ficou enorme. Agora nós vamos fazer da forma reduzida. Começando com o maior expoente. O maior expoente é x à quarta. Tem mais alguém x à quarta? Não. Então quanto x à quarta eu tenho? Eu tenho 1, fica x à quarta. Agora é o expoente x à terceira. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Tem mais alguma x à terceira? Não tenho. Então vamos lá. Eu tinha 6x à terceira positivo. Tirei 2, vai ficar 4. Positivo ou negativo? Vai ficar positivo. Em aulas anteriores nós já vimos essa parte, né? Quando eu tenho um positivo com negativo, eu faço uma subtração, né? No caso aqui, 6 menos 2. 6 menos 2. Sobrou 4. Prevalece o número maior. Quem é o sinal do número maior? Quem é maior? 6 ou 2? É o 6. O sinal dele é positivo. Então, mais 4x ao cubo. Já resolvemos essas partes que estão sublinhadas. Agora, elevado ao quadrado. Eu tenho aqui e tenho aqui. Vamos pensar? Eu devia 12, fiz outra dívida de 5. Então, agora eu devo 17, né? Então, 17 o quê? X ao quadrado. Pronto. Agora nós vamos resolver o x elevado à primeira, que sempre tem ali em cima, mas nós não precisamos representar, porque qualquer coisa elevada a 1 é ele mesmo. Então vamos ver quem que seria aqui, né? Seria menos 30x mais 6. Aquela brincadeirinha do sinal de novo. Um número negativo com número positivo, eu vou fazer uma conta de menos. Coloco o número maior em cima e o menor embaixo, né? Então dá 24, só que prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 30 ou 6? Ah, é o 30, então seria menos 24. Mas menos 24 o quê? Menos 24x. Agora o final, que só tem ele sozinho, 36, que não multiplica x nenhum. Então esse 36 é positivo, mais 36. Repare que nós chegamos na mesma equação que a professora chegou na sala de aula, no centro de mídias. Porém, aqui eu não precisei de lembrar da regra do S1, S2, S3 e P. Então, essa regra funciona para qualquer equação de qualquer grau. Porque você vai fazer sempre ela da forma fatorada primeiro, né? X menos R1, X menos R2, X menos R3, quantos graus for. Depois você faz a distributiva, que seria as multiplicações, os fatores pelos fatores. Certo? Espero que tenha ajudado.